atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 20 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Márcio Lucas, e as participações de nossos amigos André Zola e Maria Amélia nos comentários e de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que está disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá! A Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta os estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos o texto de Leon Denis, do livro Caminho Reto, intitulado Trabalho, Sobriedade, Continência. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 3, Lei do Trabalho, apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 683 a 685A, encontradas no item 2, Limite do Trabalho, Repouso. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 180, com o título Natal. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, especialmente o item Reflexo do comportamento dos pais no caráter dos filhos. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E dando início ao nosso programa de número 20 de 2025, estamos em nosso editorial. Trazemos hoje o tema, o título, do livro de Leon Denis, O Caminho Reto, com o tema Trabalho, Sobriedade, Continência.
O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte, no grande concerto universal. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É por ele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. O ocioso que se aproveita sem nada produzir, do trabalho dos outros não passa de um parasita. Quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões aquietam-se. A ociosidade, pelo contrário, instiga-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. O trabalho é também um grande consolador, é um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Mas quão digna de piedade é a situação daquele a quem as enfermidades condenam à imobilidade, à inação. E quando esse ser experimenta a grandeza, a santidade do trabalho, quando, acima do seu interesse próprio, vê o interesse geral, o bem de todos e nisso também quer cooperar, eis então uma das mais cruéis provas que podem estar reservadas ao ser vivente. Tal é, no espaço, a situação do espírito que faltou aos seus deveres e desperdiçou a sua vida, compreendendo muito tarde a nobreza do trabalho e a vileza da ociosidade. Sofre por não poder então realizar o que sua alma concebe e deseja. O trabalho é a comunhão dos seres. Por ele, nos aproximamos uns dos outros, aprendemos a auxiliarmos-nos, a unirmos-nos, daí a fraternidade só a um passo. A antiguidade romana havia desonrado o trabalho, fazendo dele uma condição de escravatura. Disso resultou sua esterilidade moral, sua corrupção, suas insípidas doutrinas. A época atual tem uma concepção da vida muito diferente. Encontra-se já satisfação no trabalho fecundo e regenerador. A filosofia dos espíritos reforça ainda mais essa concepção, indicando-nos na lei do trabalho o germe de todos os progressos, de todos os aperfeiçoamentos, mostrando-nos que a ação dessa lei estende-se à universalidade dos seres e dos mundos. Eis porque estávamos autorizados a dizer: despertai, vós todos que deixais dormitar as vossas faculdades e as vossas forças latentes. Levantai-vos e mãos à obra. Vossa tarefa é grande e santa. Vosso trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Obreiros do pensamento, perscrutai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda parte tudo o que consola, anima e fortifica, que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. A sobriedade e a continência caminham juntas. Os prazeres da carne enfraquecem-nos, enervam-nos, desviam-nos da sabedoria. É condenável o viver insulado. Dar, porém, nossa vida aos outros, sentirmos-nos reviver em criaturas de que soubemos fazer pessoas úteis, servidores zelosos para a causa do bem e da verdade, morrermos depois de deixar cimentado um sentimento profundo do dever, um conhecimento amplo dos destinos é uma nobre tarefa. Atirar-se às volúpias carnais
é privar-se por muito tempo da paz que usufruem os espíritos elevados. Essa paz somente pode ser adquirida pela pureza. Não se observa isso desde a vida presente? As nossas paixões e os nossos desejos produzem imagens, fantasmas que nos perseguem até no sono e perturbam as nossas reflexões. Mas, longe dos prazeres enganosos, o espírito bom concentra-se, retempera-se e abre-se às sensações delicadas. Os seus pensamentos elevam-se ao infinito. Desligado com antecedência das concupiscências íntimas, abandona sem pesar o seu corpo exausto. Meditemos muitas vezes e ponhamos em prática o provérbio oriental: sê puro para seres felizes e para seres fortes. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E dando sequência ao nosso programa de número 20 de 2025, Verdade e Luz, entramos agora no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. E como já em sequência editorial, falando do tema trabalho, estamos no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da Lei do Trabalho, item necessidade do trabalho. Limite do... Perdoe, meu... Gilberto, volta, por favor, eu falei besteira. Vamos lá. Dando sequência ao nosso programa de número 20 de 2025, e aí com o tema sobre o trabalho, assim como falamos no editorial com Leon Denis, estamos no Livro dos Espíritos, em seu capítulo 3, da Lei do Trabalho, item 1, necessidade do trabalho. E hoje estudaremos as questões de 683 a 685A. E vamos iniciar. Questão 683, pergunta Kardec: qual é o limite do trabalho? E os espíritos respondem a Kardec: o limite é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, acho que fica bastante claro aqui, né? Mais uma vez, que nós somos livres para fazer o que quisermos. Sempre lembrando que vamos colher o resultado daquilo que fizermos. Quando fala o limite das forças, é porque tem pessoas que com 80, 90 anos ainda estão produtivas, enquanto tem outras que com 50, 60, ou por algum motivo, por doença, por fadiga, sabemos lá o porquê, já não conseguem mais trabalhar. Agora, também temos aqueles que nunca gostaram de trabalhar em tempo algum, como foi o caso do editorial que a gente leu, né? Que tem gente que parece que não nasceu para o trabalho, né? Enquanto tem outros que parece que vieram nessa vida só para trabalhar. E no livro Religião dos Espíritos, que é onde Emmanuel comenta as questões do Livro dos Espíritos, e no comentário dele sobre essa questão, ele fala uma coisa bem interessante. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, esquecer o que seja útil e evitar o que prejudica.
a fim de atender-lhes em regime de ação constante ao serviço do bem, e seres assim mais amplamente conhecido e credenciado diante da lei de Deus. Então, mais uma vez mostrando que nós somos livres, mas se a gente quiser ser reconhecido pelo que a gente faz, vamos repousar só mesmo quando tiver com as forças exauridas, né? Mesmo assim, se exaurirmos as forças físicas, sempre dá para usar a cabeça, o pensamento, né? Sempre há uma maneira de trabalharmos. Márcio. Perfeito, Maria Amélia. Como diz a doutrina, trabalhar é ser útil, não é só com os braços, né? É com toda a potência do espírito, ser útil na obra do universo. E dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, vamos à questão 684. Pergunta Kardec: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Zola, por favor. Responde os espíritos da codificação. É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Márcio, Maria Amélia, amigas telespectadoras e ouvintes, amigos telespectadores e ouvintes. Quem é vítima desta imposição sente de perto, percebe o quanto isto lhe causa transtornos, incômodos, abatimentos, desgastes, sofrimento. Quem o faz alimenta e dá vazão a duas causas que fundamentam a nossa estada num mundo de provas e expiação: orgulho e egoísmo. Somos espíritos orgulhosos e, por sermos orgulhosos, diante do poder, queremos exercê-lo para dar mostra da capacidade da nossa condição, da nossa produtividade, da nossa liderança, da nossa chefia. E aí, não medimos e não temos os cuidados necessários para entender os limites. Apesar da legislação trabalhista ser ajustada a cada país do mundo segundo a sua estrutura cultural, ela coloca, segundo a OIT, normas e regras e limites para que cada um possa trabalhar, repousar, se refazer e continuar. A humanidade, em nome do progresso, em nome do avanço, em nome da conquista e do desenvolvimento, gerou jornadas de trabalho de 14, 16 horas, ininterruptas, fazendo exaurir a força das pessoas. Estávamos diante de uma nova forma de escravatura, porém remunerado eram aqueles a quem se impunham esses excessos. O tempo passou, a melhoria veio, as mudanças se fizeram necessárias, a humanidade amadureceu, mas o homem continua o homem. Continuamos ainda apegados ao poder, apegados à conquista, apegados ao resultado. E aí deixamos de ter o crivo natural do bom senso, o crivo natural do respeito ao próximo, o crivo natural da dignidade humana. Se acaso qualquer um de nós está exercendo um cargo de liderança, um cargo de chefia, muita sobriedade nestas atitudes, muito equilíbrio nas ações, para que quando assim for exercer a sua responsabilidade, saiba o limite natural daquilo que Jesus nos ensinou. O que você não quer para si, não faça para os outros. Obrigado, Zola. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega.
Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da Use Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Verdade e Luz. E dando sequência ao nosso programa de número 20 de 2025, estamos na segunda parte do quadro Estudo do Livro dos Espíritos, onde no programa de hoje estudamos o capítulo 3 da Lei do Trabalho, item 2, limite do trabalho e repouso. E hoje estamos nas questões 683 a 685A. Nessa segunda parte desse quadro, vamos adentrar a questão 685, onde Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Maria Amélia. Os espíritos respondem assim para Kardec: sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E, mais uma vez, nós vamos pensar na nossa responsabilidade. Porque vamos deixar de trabalhar fisicamente? Talvez todos nós que trabalhamos aí 30, 35, 40 anos, a lei vai mudando e a gente vai indo para frente. Outro dia eu conversei com uma professora que disse que aposentou com 40 e poucos anos, naqueles bons tempos em que o magistério era 25 anos e fim. Não tinha idade, não tinha nada, né? Hoje a gente fica esperando juntar a idade com o tempo e vai indo. Mas, o Márcio falou agora mesmo, nós até podemos parar com o nosso trabalho físico, mas o nosso trabalho espiritual, o nosso trabalho intelectual, enquanto a nossa cabecinha estiver funcionando, não é necessário parar, né? Muita gente fala assim, você aposentou, não quis mais dar aula? Eu não faço outra coisa a não ser dar aula, sendo monitora nos cursos, né? Escrevendo, fazendo outras atividades intelectuais. Então, temos o direito de parar? Lógico que temos, de acordo com a nossa força, com as nossas condições, mas sempre lembrando que estamos aqui para ser úteis, de alguma forma. Então é isso que nós temos que focar, sermos úteis até o último momento. Haja vista de Valdo, né? Que acabou de chegar quase perto do centenário aí no seu último aniversário. O corpinho tá fraquinho? Tá, mas a cabecinha continua ajudando muita gente. Então eu acho que esse é o mais importante. Obrigado, Maria Amélia. E dando sequência ao nosso estudo da noite, vamos a essa última questão que hoje preparamos para estudo, que é a 685A. E a pergunta é a seguinte de Kardec: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Zola. Respondem os espíritos da codificação: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E esta pergunta tem um comentário de Allan Kardec que é prudente que nós possamos lê-lo. Escreve Kardec: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que vive do seu trabalho, encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez.
A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve admirar-se as consequências desastrosas desse fato, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada. O homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Amiga e amigo ouvinte, telespectador do programa Verdade e Luz, Márcio Maria Amélia. Engraçado que o Livro dos Espíritos foi escrito em 57. E aí o que acontece? Aí Kardec escreve um comentário deste. Kardec era um homem ao seu tempo. E o que ele escreve hoje, estamos no século XXI, e parece que o conjunto filosófico se apresenta de maneira clara e explícita. Ou seja, a educação. A educação é algo que vai nos dando a condição de perceber, de ter a previdência, de ter a providência de uns para com os outros. Olhando para dentro de uma família, é sim responsabilidade da família cuidar dos seus, assim como é responsabilidade dos filhos cuidar dos seus pais de cuidar dos seus avós. Mas cuidar no limite da sua condição, no limite da sua capacidade, no limite do seu entendimento. Os tempos são outros, mas a problemática se apresenta ainda mais agora em que temos uma idade média acima dos 77 anos no Brasil. A população está vivendo mais. O tempo para se aposentar exige-se mais trabalho. Então, cabe a uma estrutura e a um pensamento de família cuidar-se, ajudar-se, propiciar uns para os outros o necessário para atravessar a idade da maturidade, da senilidade, do desgaste do corpo, da saúde debilitada, do remédio e de uma série de situações que se apresentam. Quando isto falta para a família, e as famílias podem passar por situações econômicas que lhes falta a condição de fazer isso, a sociedade deve amparar. Aqui em Ribeirão Preto, o movimento, a sociedade tem casas de longa permanência que cuidam das pessoas, oferecem a elas o mínimo, o necessário para poderem ter sua saúde, ter a sua alimentação. É um trabalho da sociedade. E às vezes entendem que esse trabalho da sociedade é um trabalho do governo. Não. A sociedade é quem elege os governantes e deve deles solicitar, reivindicar a atenção e o cuidado para com aqueles que se apresentam para ela carentes de uma atenção e de um amparo. Independente da lei dos homens, independente destas circunstâncias, como respondem os espíritos da codificação. É a lei da caridade, é a lei do amor, é a lei da bondade, é a prática
da caridade. E aspas, é a prática da caridade que é capaz de nos salvar, até em instâncias mais profundas, salvar-nos a nós mesmos, de nós mesmos, da nossa imprevidência, da nossa falta de atenção, tão necessária de uns para com os outros. Márcio. Zola, você foi brilhante, me fez buscar coisas aqui. Muito obrigado, Maria Amélia, obrigado, Zola, e vamos para o nosso intervalo. Já voltamos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Retornando ao nosso programa de número 20 de 2025, vamos agora ao quadro Um Momento Evangélico, onde terminamos hoje o estudo da obra Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a última lição que encerra essa obra maravilhosa do Espiritismo é a lição de 180, com o título Natal. Como sempre, Emmanuel nos faz estudar o Novo Testamento, porque em todas as suas obras ele nos traz um trecho do Novo Testamento e estudamos. Hoje ele traz Lucas, capítulo 2, versículo 14, onde ele traz, para analisar o título Natal, a seguinte passagem, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste, investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estribaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade.
estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia, nos traz Emmanuel. Bela lição sobre o Natal, com o tema, mas falando da boa vontade, nos trazendo o verdadeiro sentido da fraternidade, que é a harmonia, né? O sentido da fraternidade é a harmonia entre todos, é isso que é o sentimento fraterno, e que assim fizemos, né? Trazemos todas as lições que fizemos até agora, né? Que estamos estudando sobre o trabalho. Havendo essa fraternidade, a harmonia, haverá o respeito, o amor uns para com os outros, como trouxe Jesus, o trabalho de uma forma mais digna, o homem também fazendo, né? Exercitando suas potências como espírito, trabalhando na obra divina, e isso de uma forma harmoniosa, fraterna. Ou seja, não teríamos as explorações, o egoísmo desaparecendo, seria muito lindo com essa prática toda que nos traz aqui Emmanuel. E em cima de tudo isso, nosso amigo Zola, que irá nos trazer os comentários hoje, o que você tem de brilhante para nos trazer, né, Zola, como sempre, e bem reflexivo sobre tudo que estudamos até agora e esse tema do Natal? Primeira proposta, Márcio, Maria Amélia, amigas e amigos, ouvintes e telespectadores. Vamos descolar Natal de dezembro e de final de ano. Isto foi criado pela sociedade como uma forma comemorativa de registrar um período ligado a uma cultura de outros povos, a um solstício de outros tempos, porque nós estamos no hemisfério sul e esse solstício vai acontecer no hemisfério norte, com outro clima, mas tirando todas estas contextualizações, nós temos que trazer o Natal individual, o Natal pessoal. O que é este Natal pessoal? O quanto está nascendo dentro de nós, além da comemoração, além dos cânticos, além do encantamento, o quanto está nascendo dentro de nós a presença do Evangelho de Jesus. O quanto essa luz está brilhando, além dos limites da materialidade e do conhecimento. Falo aqui do Natal do Espírito, que amplia o seu olhar além dos limites do corpo físico e se olha como um viajor das estrelas, tendo como moradia o universo, e neste momento em um bairro muito pequeno, muito escondido, chamado Via Láctea, numa casa muito distante, mas muito próxima, que é o planeta Terra, e dentro deste planeta, ali viceja o coração que aspira a acordar para os limites que se impôs, mas acordar para os horizontes que o aguarda. É o Natal íntimo que faz brilhar a manjedoura do coração, fazendo que Jesus é muito mais do que um momento. É sim uma história de vida, para hoje, para ontem, para sempre. Obrigado, Zola. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E dando sequência aos estudos desse programa de número 20 de 2025, entramos agora em nosso último quadro,
com o tema Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estudamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 2. Estudamos o capítulo Pais e Filhos, item Reflexo do comportamento dos pais no caráter dos filhos. E Cláudia Saegusa elabora a seguinte pergunta a Divaldo. Determinados comportamentos repetem-se ao longo das gerações. Geralmente, trata-se de uma família em que as pessoas têm dificuldade de externar sentimentos de amor e carinho. As pessoas quase não se abraçam, exceto em datas especiais, como aniversário e Natal. Por que isso ocorre? Divaldo responde: por causa da cristalização dos hábitos. Todos necessitamos de ser amados. Temos afetividade que transborda, porém, muitas vezes, somos castrados emocionalmente pela educação que recebemos. Eu, por exemplo, fui educado por um pai rígido e severo, e durante muito tempo tive dificuldade de retribuir abraços. Quando me dei conta, procurei trabalhar este comportamento e modificá-lo. E continuando, tomei consciência de que meu pai agia de acordo com a educação que havia recebido. Naquele tempo, ser homem era nunca abraçar outro homem. A postura imposta era errada e pervertida, porque o que conta não é abraçar homem ou mulher, mas a atitude interior de afeto com que as pessoas se abraçam. Hoje, abraço meus amigos, sem dar-me conta da expressão corporal, porque a afetividade não tem nenhum componente de libido, está acima disso. Precisei superar aquele conflito sem manter qualquer ressentimento em relação a meu pai, que, embora analfabeto, era um homem bom. Quando me tornei uma pessoa mais lúcida, descobri que ele fez o que sabia e que aquela atitude era o seu melhor contributo educacional. Desse modo, abraço todas as crianças da mansão do caminho e outras que se me acerquem. Toda vez que uma criança vem correndo até mim, paro, sento-me no meio-fio se estiver na rua e converso com ela. Pestalozzi, o notável pedagogo suíço, ajoelhava-se para receber qualquer aluno novo. Por muito tempo, perguntei-me o que Pestalozzi estava querendo expressar com aquele gesto, até que descobri. Era para olhar a criança nos olhos, no mesmo nível. Ele queria evitar que a criança olhasse para cima e visse a imagem do gigante, o temor. Naquele mesmo nível havia correspondência afetiva e gentil, permitindo à criança sentir-se igual. Daí, a importância de se abordar as crianças com naturalidade e com a mesma afetividade que elas possuem, sem ser, claro, infantil. O que Jesus disse em relação a esse tema? Deixai-me vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. O que fez Jesus? Ele as abraçou e as abençoou. Será prudente, no entanto, evitar cair-se no exagero de carícias, sem que a criança mereça, mimando-a demais. E após essa resposta de Divaldo, Maria Amélia, o que você tem para nos trazer como reflexão sobre o texto de hoje? Gente, eu fiquei pensando muito, que ele fala aqui, né, que esse é um costume, a Cláudia fala, né, uma coisa arraigada. E eu, assim, me lembro que eu tive pais extremamente amorosos, minha mãe principalmente, mas o meu pai não beijava, não abraçava. Acho que nunca ouvi meu pai falar eu te amo ou eu gosto de você. Mas eu tenho certeza do amor do meu pai por mim, porque no nosso último encontro, antes de desencarnar com Alzheimer,
Ele fez assim para mim, pediu um beijo. E eu o beijei e ele me beijou. 2 dias depois ele desencarnou. Ele também tinha sido educado nesse costume. Homem não beija, homem não chora, homem não abraça. Isso é sinal de fraqueza. Graças a Deus, com a tal da educação que nós conversamos no tópico anterior, essas coisas foram mudando. E a gente hoje é capaz de expressar os nossos sentimentos. Que coisa melhor do que o abraço de uma amiga, de um amigo? Que coisa melhor do que quando as suas crianças vêm e te agarram pelas pernas e falam, vovó, eu te amo? A gente não quer mais nada além disso. Mas é o que tinha naquela época. Eles foram criados assim, na base do grito, da briga, da surra, do castigo. E ainda bem que temos os pestalozes da vida para nos ensinar que a gente pode ser diferente. E principalmente Jesus, né? Para nos ensinar que estamos aqui para nos amar, independente de homem, mulher, adulto, criança, nos amar como irmãos, como cristãos, sermos fraternos uns com os outros. Nem acho que a criança fica mimada, não. Ela fica amada e querida, quanto mais a gente souber cuidar dela. E de nós também adultos, né, gente? Quanto foi difícil quando durante os anos de pandemia nós não pudemos olhar uns nos olhos dos outros e nos abraçar. E quando nós pudemos nos abraçar, que coisa mais boa que foi. Então eu acho que os pais dão aquilo que eles receberam, nem por isso estão errados, e que a gente hoje em dia já mudou bastante esses conceitos. Obrigado, Maria Amélia. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. E agradecemos a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os nossos amigos Maria Amélia e Zola, que estiveram conosco com as excelentes e brilhantes reflexões mais esse programa, a fazer as suas considerações finais. Zola, por favor. Eu agradeço ao telespectador, à telespectadora, ao ouvinte, à amiga ouvinte, a Maria Amélia, ao Márcio, ao Gilberto na técnica, por os momentos que podemos juntos compartilhar reflexões valiosas para todos nós. E que a paz se faça presente no lar, no dia a dia de todos. Obrigado, Zola. Maria Amélia, suas considerações finais? Também quero agradecer a todos os nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aos amigos Márcio, André e Gilberto, pela oportunidade do trabalho e que realmente nós possamos ter momentos de muita paz e de muita harmonia. Até o próximo programa. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. E que também divulguem para seus amigos. Afinal, a doutrina é para todos. Estamos aqui para divulgá-la. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.